Você tem o costume de entregar a responsabilidade de seus filhos a alguém que você mal conhece? Conheçam Lola. Ela nasceu no dia 30 de setembro de 2017. Ela era uma menina de 2 anos que vivia no país de Gales. Lola foi descrita como uma menina extrovertida, mas que era tímida com pessoas que não conhecia. Ela morava com a mãe, com o namorado da mãe e com 2 irmãos. Das matérias não se diz como era o relacionamento de seus pais e nem com que frequência ela via o pai ou sua família paterna. Se diz somente que por várias vezes Lola ficava sob os cuidados de sua avó, mas que na maioria do tempo ela ficava em casa com a mãe. De acordo com relatos, Shinad, a mãe de Lola, teve vários relacionamentos conturbados, já tinha sido agredida várias vezes por namorados e por isso ela foi instruída por assistentes sociais a detectar sinais de um agressor e também foi aconselhada a não colocar em sua casa pessoas que mal conhecia ou pessoas que tinham vícios em bebidas alcoólicas ou drogas. Em fevereiro de 2020, Shinad encontrou um homem chamado Caio online, os dois começaram a conversar, após isso começaram a namorar online e dias depois eles marcaram um encontro. Assim que se encontraram, Shinad convidou Caio para ir morar junto com ela, ele aceitou e a partir de março de 2020, Caio passou a morar com a namorada e com os filhos dela. Enquanto estava na casa, algumas vezes ele cuidava de Lola. Infelizmente, nas matérias não falam nada sobre os irmãos de Lola, não se diz como eles eram tratados, o que acontecia com eles. Não tem absolutamente nada sobre eles e por isso durante todo esse relato vocês só vão me escutar falando sobre a mãe, o namorado e Lola. No dia 17 de julho de 2020, às 7h20 da manhã, Kyle acordou a namorada. Ele disse que o cachorro da família tinha empurrado Lola da escada, falou que ela não estava bem, e então Shinad foi ver como sua filha estava. Assim que se levantou, ela foi até a sala, encontrou Lola deitada no sofá com a cabeça e os lábios inchados, e então ligou imediatamente para a emergência. Assim que os paramédicos chegaram no local, eles levaram Lola para o hospital. Quando foi atendida pelos médicos, eles logo notaram que Lola tinha mais de 100 arranhões e hematomas por todo o corpo, que ela também tinha lesões cerebrais e que essas lesões eram muito parecidas com pessoas que tinham sofrido acidentes de carro. Após isso, Lola ficou em coma por alguns dias. Infelizmente, no dia 21 de julho de 2020, ela não suportou mais lutar e então faleceu. A partir daí, as investigações se iniciaram. Assim que os policiais foram até a casa de Shinad, eles acharam estranho porque a casa inteira estava bagunçada, menos o banheiro. O banheiro estava impecavelmente limpo e a casa estava toda suja. Na sala, eles encontraram em um canto o macacão de Lola, que estava com vestígios de sangue e vômito. Após isso, eles conversaram com a mãe da menina, perguntaram o que aconteceu e então ela relatou que na noite anterior foi dormir, que havia deixado Lola sob os cuidados do namorado e que às 7h20 da manhã ele a acordou e contou que o cachorro tinha empurrado Lola da escada. Ela também mencionou que Kyle estava morando com ela e os filhos há 4 meses e que sempre que Lola estava sob os cuidados dele, a menina aparecia com algum tipo de machucado. Durante as investigações, quando os policiais verificaram os registros do celular de Caio, eles observaram que, dias antes do ocorrido, ele enviou uma mensagem para a namorada e escreveu que Lola tinha se machucado enquanto estava com ele. Caio escreveu: ela estava em sua cama e caiu no chão muito rapidamente. Ela mordeu o lábio enquanto descia. Eu tentei ajudar. Sinto que você não confia mais em mim. Lola precisa se acostumar comigo, amor. Eu não sou o diabo. Enquanto estava conversando com os investigadores, Shinad admitiu que Caio já tinha agredido ela. A mãe de Lola mencionou que, em um certo dia, ele destruiu partes da casa com um martelo e que fez tudo isso porque ficou fora de si após consumir drogas.
Através das investigações, se descobriu que era para Lola ter ficado na casa da avó materna no dia 16 de julho. O que acontece é que a avó da menina passou mal, não conseguiu ficar com ela e por isso Lola precisou ficar na casa com sua mãe e com o namorado dela. Na noite de 16 de julho, a mãe de Lola foi se deitar, dormiu e a partir de meia-noite, Kyle, o namorado da mãe de Lola, começou a agredir a menina durante muito tempo. Ele só parou às 6h30 quando Lola ficou inconsciente e, de acordo com os investigadores, em certo momento, durante aquela madrugada, Sinead, a mãe da menina, chegou a acordar com um barulho e com um grito, se levantou, foi até o quarto da filha ver o que estava acontecendo, encontrou Lola no colo de Kyle, perguntou o que estava acontecendo. Kyle disse que estava tudo bem, que iria cuidar de tudo, e então ela se virou, voltou para o quarto e adormeceu novamente. Quando os policiais verificaram os registros telefônicos do celular de Kyle, eles observaram que por volta das 6h30 da manhã ele pesquisou no Google o seguinte: "Meu filho acabou de levar uma pancada e ficou mole roncando. O que há de errado?" Kyle também fez um vídeo no seu próprio celular e nesse vídeo ele mostrava a Lola que estava inconsciente. Ela também estava gravemente ferida e ele pôde ser visto tentando levantá-la e depois ele simplesmente soltou ela no chão, permitindo que Lola caísse sem que ele a ajudasse ou fizesse nada para impedir isso. Após isso, Kyle colocou Lola no sofá, seguiu em direção ao celular e começou a dizer: "Ela se foi. Ela se foi." Assim que terminou de gravar o vídeo, Kyle o enviou para sua mãe, que disse que optou em não abrir o vídeo. Após falar com o filho, ela o aconselhou a ligar para a emergência, desligou o telefone, porém Kyle não fez o que a mãe o aconselhou. Uma hora depois, ele enviou uma outra mensagem para a mãe, pediu para ela chamar uma ambulância. Nas matérias não dizia se ela respondeu. Após isso, ele foi até o quarto, acordou a namorada e então, posteriormente, algum dos dois ligou pedindo uma ambulância. Nas matérias não fica claro por quanto tempo as investigações duraram. Se diz somente que, em certo momento, Kyle foi preso, que durante sua prisão ele ficou super agitado, disse que era inocente, mencionou que Lola caiu enquanto ele estava fazendo o café da manhã e que por isso ele não viu o momento em que o cachorro a empurrou. Enquanto Kyle estava sendo preso, os policiais o questionaram sobre onde estava seu celular. Kyle disse que não tinha celular, continuou super agitado, mas durante sua prisão o aparelho dele acabou tocando dentro da casa e assim os policiais conseguiram finalmente coletar aquele aparelho como evidência e conseguiram olhar os registros do telefone, das ligações e das mensagens. Conforme mencionei para vocês, não fica claro quando Kyle foi preso e nem quanto tempo as investigações duraram. Da mesma forma que não fica claro isso, também não fica claro quando a mãe de Lola foi presa. Se diz somente que em certo momento ela também foi presa e que alguns meses depois aconteceu o julgamento dela e de Kyle. Durante a audiência, Kyle negou ter tirado a vida de Lola e Sinead negou ter permitido ou acobertado o que aconteceu com a filha. Quando os promotores foram ouvidos, eles relataram em detalhes tudo o que Kyle fazia com Lola. Segundo eles, aquela não foi a primeira vez que Kyle agrediu a menina, e durante aqueles 4 meses que ele começou a morar na casa, ele sempre a agredia de alguma forma, dizia para a namorada que Lola estava se machucando sozinha, que ela era desastrada, enfim, inventava várias desculpas, e a mãe de Lola fingia acreditar ou acreditava para que ela pudesse continuar namorando com ele e para continuar vivendo com Kyle em sua casa. Ainda na audiência, se revelou que a mãe de Lola já sabia que o namorado não era confiável. Os promotores informaram que 8 dias antes do ocorrido, a mãe de Kyle entrou em contato com ela e disse que estava preocupada porque seu filho era um risco para menores. Ela disse: "Eu estou preocupada com o fato de Kyle estar perto demais de seus filhos." Mesmo após o alerta, a mãe de Lola continuou com o namorado. Um dia antes do ocorrido, decidiu pesquisar sobre ele na internet para ver se existia algum tipo de acusação contra ele. Colocou alguns dados de Kyle, mas quando pediu a ele sua data de nascimento para concluir a pesquisa, ele se recusou a dizer.
Durante a audiência, um neuroradiologista foi ouvido. Ele disse que não havia nenhuma razão natural que pudesse explicar as anormalidades nos exames e que os ferimentos de Lola não poderiam ser razoavelmente explicados com base em uma queda da escada. A avó materna de Lola também foi ouvida no tribunal. Ela disse que se não tivesse passado mal naquele dia e tivesse cuidado da neta, ela ainda estaria viva. A avó de Lola ainda mencionou que Kyle destratou os paramédicos e profissionais que atenderam a menina naquele dia, disse que ele era um homem muito argumentativo e que sempre achava que estava certo, mesmo quando estava errado. A avó de Lola ainda mencionou que achou estranho o fato da menina ter sido encontrada de pijama e sem fralda. Ela disse que Lola sempre usava fralda para dormir e que isso provava que Kyle com certeza deu um banho em Lola para poder encobrir seus rastros. Ainda no tribunal, uma pediatra que atendeu Lola também foi ouvida. Durante seu depoimento, ela disse que os ferimentos que Lola tinha não foram ferimentos acidentais. De acordo com ela, Kyle usou força física para agredi-la e também usou alguns outros objetos para continuar fazendo isso. Quando Shinad, a mãe de Lola, deu seu depoimento, ela chorou, disse que não fez mal algum para sua filha e disse o seguinte: "Nunca pensei que ele iria tirar a vida de meus filhos. Nunca, em 1 milhão de anos, pensei isso. Ele é um monstro. Eu não percebi que a situação era tão ruim até que minha filha foi levada às pressas para o hospital. Ele precisa apodrecer no inferno." Ainda durante seu depoimento, Shinad disse ao júri que nunca teve qualquer preocupação sobre o comportamento de Kyle em relação a Lola ou aos seus outros filhos. De acordo com ela, seus filhos eram muito importantes para ela e que eram mais importantes do que seus ex-parceiros. Ela mencionou que Kyle era nojento, que durante o tempo que ficou com ele tinha medo dele e que se sentia intimidada por ele. Quando os promotores foram ouvidos, eles disseram que Shinad tinha plena noção do perigo que Kyle representava para os filhos, mas que mesmo assim ela quis mantê-lo em sua vida. No tribunal, várias mensagens entre Kyle e a namorada foram ouvidas e mostradas. Em algumas mensagens que Shinad enviava para o namorado, ela dizia o quanto Lola tinha problemas e ficava falando mal da filha. Nas mensagens que Kyle enviava para a namorada, ele vivia dizendo o quanto Lola era desastrada e como acabou se machucando. Ainda na audiência, foi revelado que assistentes sociais já tinham sido notificados sobre aparentes problemas na casa de Shinad. Antes de namorar com Kyle, ela namorou um outro homem que a agredia e por isso assistentes visitavam a casa para aconselhá-la e ver como ela e os filhos estavam. Devido à pandemia do coronavírus, a última visita que eles fizeram na casa foi no dia 10 de fevereiro. Na época, a assistente relatou que a casa parecia estar bagunçada, mencionou que Lola parecia suja, levantou em seu relatório preocupações de que Shinad não conseguia manter o controle das condições da casa e que ela por muitas vezes ficava se queixando de Lola, dizendo que acreditava que tinha algo de errado com a filha e que a menina devia ter transtorno de déficit de atenção. Após o serviço social receber o relatório da assistente, Lola foi encaminhada para um fonoaudiólogo. Apesar de receber um encaminhamento, Shinad recusou o apoio em relação ao comportamento da filha e não a levou a esse médico. Durante o julgamento, uma amiga de Shinad deu seu depoimento. Ela disse que no dia do ocorrido, a amiga lhe enviou uma mensagem dizendo que Lola não estava bem. Ela então foi até a casa. Ao chegar ali, encontrou Kyle na cozinha com as mãos no cabelo, dizendo: "É tudo culpa minha, vão me culpar", e que ele parecia estar muito agitado. Quando os promotores foram ouvidos, eles disseram que enquanto Lola estava sendo levada para o hospital, Kyle e Shinad ficaram trocando mensagens. Nas mensagens, Kyle dizia para a namorada que eles precisavam saber o que iriam falar para a polícia e que eles precisavam falar basicamente a mesma coisa. Quando Kyle e Shinad também conversaram com os médicos que trataram Lola, os médicos fizeram algumas perguntas porque eles não estavam entendendo por que a menina estava daquele jeito. Durante a conversa, Kyle ficou agressivo, começou a gritar com os médicos e então os médicos acharam aquele comportamento extremamente suspeito. Durante uma declaração, um dos promotores disse o seguinte:
Em vez de Kyle chamar imediatamente os serviços de emergência, como certamente seria natural se tivesse sido um acidente, ele dedicou tempo para inventar desculpas e mentiras. No tribunal, Daniel, o pai de Lola, também foi ouvido e disse: Lola era tão brilhante quanto o sol dourado. Ela era linda, charmosa e atrevida. Sua risada enchia a sala de pura alegria. Lola tinha uma paixão pela vida ao ar livre e por tudo que existia lá fora. Os pássaros, as abelhas e as borboletas. Como pai, tudo que eu podia esperar era que ela continuasse a crescer com felicidade e saúde, com a coragem em seu coração para saber que ela poderia ser qualquer coisa e fazer o que quisesse. Lola não fará mais aniversário, nem andará de bicicleta, nem ouvirá sua história favorita. Ela não canta mais suas músicas favoritas e eu nunca conhecerei minha filha quando for adolescente ou mulher. Tudo que me resta são lembranças de um lindo bebê e sonhos da criança que ela nunca poderá se tornar. Sinto muito que sua curta vida tenha sido repleta de tanta dor. Você é tão amada, Lola. Sinto sua falta todos os dias. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Shenad e Kyle foram considerados culpados. Shenad foi considerada culpada por causar ou permitir que Kyle tirasse a vida de sua filha. Ela recebeu 6 anos de prisão e Kyle recebeu perpétua com possibilidade de condicional após cumprir 28 anos. Ao ouvir sua sentença, Shenad chorou bastante e ao ouvir sua sentença, Kyle se manteve imóvel e não demonstrou nenhum tipo de emoção. Em nenhum momento do julgamento ele mostrou emoção alguma e permaneceu assim até o fim. Após proferir a sentença, o juiz se virou para Kyle e disse: Tenho certeza de que Kyle fez isso como um exercício de poder, uma afirmação de superioridade sobre a única pessoa a quem ele poderia se sentir superior, uma menina indefesa. Ele não sente nenhum remorso mesmo agora. Na época, ele não sentiu, nem mesmo simulou tristeza pelo estado crítico de Lola, mesmo quando todos ao seu redor estavam extremamente perturbados. Você, Kyle, tirou a vida dela quando ela tinha apenas 2 anos, e você, Shenad, permitiu tudo o que aconteceu com ela. Algum tempo após o julgamento, a avó de Lola deu uma entrevista. Nessa entrevista, ela disse que se sentia culpada por tudo o que aconteceu com a neta. Mencionou que se ela tivesse ficado com Lola no dia 16 de julho, nada disso teria acontecido e que sua neta estaria viva. Ela ainda disse que nunca tinha notado nenhum tipo de ferimento em Lola. A entrevistadora questionou a avó da menina, falando que os médicos encontraram mais de 100 ferimentos, hematomas, machucados, arranhões, e ela falou que dava banho em sua neta e nunca tinha visto nada daquilo. De acordo com a avó de Lola, isso pode ter acontecido nos dias em que ela não pegou a menina e que por isso ela nunca notou nada. Ainda durante a entrevista, ela disse: Estou sendo perseguida na internet por pessoas que dizem que eu também deveria ir para a prisão, porque de acordo com elas eu sabia o que estava acontecendo. Mas eu não sabia absolutamente nada sobre isso. As pessoas estão apontando o dedo, todo mundo adora um drama. Mas eu sou uma boa mãe e avó, eu não estou dormindo à noite. Tenho medo de sair de casa e alguém se virar para mim e falar alguma coisa na minha cara. Ainda na entrevista, ela falou um pouco sobre sua neta e disse: Eu sorrio quando penso na vez em que ela perguntou se poderia pintar as unhas. Eu disse que não, mas alguns minutos depois havia esmalte vermelho brilhante nas unhas dos pés dela, nos tornozelos, nas mãos. Estava por toda parte. Ela era muito impaciente e independente. Ela adorava ficar enlameada no jardim, invadir a geladeira em busca de iogurte e brincar com todos os seus amigos. Sinto falta dela todos os dias. Durante a entrevista que a avó de Lola deu, ela disse que esperava que sua filha recebesse algum tipo de tratamento na prisão e que ela esperava que sua filha melhorasse ali. Conforme falei com vocês no início do vídeo, nas matérias não se diz sobre os irmãos de Lola, não fala sobre a idade deles, se eles estavam na casa naquele dia e nem com quem eles ficaram após a prisão de Shenad. Infelizmente, eu não encontrei nada sobre eles. Então, é isso, gente.
Esse foi o nosso caso de hoje. Por favor, deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloque a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e vem toda semana aqui no canal. Eu voltei para o canal, vou postar vídeos com mais frequência. Esse é o segundo vídeo dessa semana, então se você não viu o primeiro, corre para assistir, e lá eu expliquei por que eu sumi do canal por 2 meses. Agradeço pelo carinho de vocês, por tudo mesmo. Um beijo no coração de vocês, obrigada, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.